Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cândida, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Razim desde a mocidade, que faz pouquinho tempo atrás, e é com muito orgulho que essa semana eu sou a preletora virtual de vocês. Bom, a gente vai falar sobre o capítulo 9 do Evangelho, estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Um capítulo excelente para a gente falar nessa época que nós estamos vivendo e que tem tudo a ver, segundo a minha opinião, com um mundo novo, com esse mundo que a gente está vendo totalmente desconexo e ao mesmo tempo muita gente revisando, eu diria a maioria das pessoas revisando valores e entendendo quais são os valores que realmente são reais e que a gente deve perseguir. Eu vou começar primeiro com uma prece muito rápida para que a gente sintonize, né? Se sintonize aqui. Eu sei que a gente está se olhando, a gente está assim, as energias elas ultrapassam as barreiras, os muros, o celular, a televisão, tudo. O mundo é feito de energia, de fluidos, né? Então a gente tá aqui e através da vibração a gente vai começar a se conectar. Vamos lá. Que Jesus esteja ao nosso lado neste momento, para que nós possamos refletir, para que nós possamos trazer realmente palavras do bem, para que todos que estão ouvindo neste momento sejam impactados e intuídos por seus anjos de guarda, pelas palavras do Evangelho, e que nós tenhamos uma semana de paz e de amor e de paciência, e que possamos estar adequados e alinhados a tudo que nós temos que aprender nesta encarnação. Que possamos sempre aprender mais, perseguir o aprendizado, porque é aí que nós vamos nos renovar como espíritos, como cristãos. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Vamos começar. Eu vou ler um pouquinho para vocês, eu sempre gosto de ler e ir comentando e tal, eu acho que a gente vai percebendo melhor as palavras, né? O Evangelho foi escrito há muito tempo, né? Na metade do século XIX, mas é impressionante como ainda é atual e é impressionante que toda semana, quando eu faço Evangelho no lar, eu leio passagens que eu já li várias vezes, mas sempre tem uma pegada nova, sempre tem alguma coisa que eu falo, nossa, como eu não pensei nisso antes. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que a gente sempre quando lê, a gente fala, nossa, isso é verdade, isso tem a ver comigo. E não é que tem a ver com o que eu estava precisando ouvir. Não é à toa, né, que Deus realmente escreve, né? Escreve onde tem que ser escrito e a gente está sempre recebendo se nós estamos conectados. E antes de começar a falar de injúrias e violências, já que eu citei o Evangelho no Lar, é muito importante, gente, nesses momentos que a gente está impossibilitado de ir até o centro espírita fisicamente, nós sabemos que nós recebemos toda a energia, mas o Evangelho no lar é como se fosse um bloqueio de forma positiva a qualquer miasma, mau pensamento, as energias que estão tão conturbadas fora da nossa casa. É importante que a gente faça o Evangelho no lar toda semana, o mesmo horário, para que dentro da nossa casa a gente consiga se restabelecer. Neste momento é muito importante que a gente consiga se restabelecer dentro do nosso lar, certo? Então vamos lá. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Por essas máximas, Jesus estabeleceu como a lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Aí ele fala sobre raca, que é um termo que eles usam aqui no Evangelho. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava o homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Bom, já por essas palavras a gente consegue falar e, obviamente, é claro que nós não podemos deixar que a nossa cólera, a nossa violência, né, com a gente mesmo, muitas vezes, tome a nossa vida e nos tome de emoções que são extremamente prejudiciais para a gente e também para o próximo, para a família, para todos que estão à nossa volta, porque a gente sabe que nós temos aqui como espíritos responsabilidade. E essa responsabilidade é perante a gente, é perante os mais próximos, é perante o nosso prédio, é perante o nosso condomínio, é perante a nossa vizinhança, é perante o nosso país, é perante o mundo, porque o mundo está todo conectado e este mundo, este planeta, ele não seguirá em frente ou não seguirá da forma que nós temos que seguir se nós realmente não formos caridosos, e caridosos não só no sentido religioso, caridosos no sentido de respeito ao ser humano, de respeito a todas as pessoas, de respeito às experiências de cada um, de não querendo tornar cada um o que a gente deseja, mas sim respeitando o seu momento, as suas experiências e tratando de resolver as nossas pendências, os nossos problemas, eu diria, entre aspas, para que todos caminhem devagarinho, mas da mesma forma para a gente chegar neste mundo de felicidade, em um planeta de regeneração, que é o que a gente pretende. Não vai ser nesta encarnação, mas esta encarnação, sem dúvida nenhuma, ela é essencial para a gente chegar lá. E aí, o meu questionamento é o seguinte, né? E o que eu gostaria de propor para vocês, o que eu proponho para mim todos os dias, é que não é fácil e não será fácil, que é o treinamento. Eu falo muito sempre em treinamento, não só no centro espírita, mas como fora do centro espírita. E por que, nesse sentido religioso, o treinamento é muito importante? Porque nós não somos espíritos, a gente tem uma carga, nós tivemos vivências muito difíceis, muito cruéis, nós, não é falar que nós somos maus e tudo, mas pela história do mundo, dá para ver que o ser humano passou por momentos e passa por momentos muito complicados. E isso quer dizer exatamente que nós fizemos parte de todos esses momentos que o planeta passou. Então, se você estuda um pouco a história, você vê o que nós fomos,
né? O que nós fizemos, o que nós estamos aqui e tentando remediar e tentando fazer o bem para a gente começar a mudar todo esse processo, né? E parece que a gente começa, embora tenha tantas notícias negativas, mas tem uma vertente positiva gigantesca que nós não, às vezes não prestamos atenção. Mas voltando ao treinamento, eu queria dizer para vocês que como somos espíritos que não, nós temos a origem, somos filhos de Deus, portanto mansos, pacíficos, mas nós não nos alinhamos a essa mansuetude na maior parte das nossas encarnações. Nós temos que fazer um treinamento para ser manso e pacífico, porque não é fácil. Então, esse treinamento, o que é? É realmente todos os dias, de manhã, à noite, quando a gente está em um momento, a gente atentar num momento de cólera e a gente falar, não, 5 minutos, você pensa, nem precisa de 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, peraí, eu acho que eu não estou indo no caminho da mansuetude. Eu acho que eu não estou indo no caminho do bem. Eu acho que eu não estou sendo bacana com essa pessoa. Eu acho que eu não estou pensando no outro, né? Tudo bem que eu tenho que pensar em mim, eu tenho que... mas... nós não vamos conseguir se o outro estiver muito mal, muito descontente, muito prejudicado, sem nenhuma oportunidade. Portanto, eu tenho que ajudar nessas oportunidades e eu tenho que fazer o meu papel tentando ao máximo ser uma pessoa generosa, mansa, doce, pacífica, que não incite irritações, o mal, que não fique botando lenha na fogueira. Essa é a palavra mais popular que eu consigo achar, para que a gente treine o não botar a lenha na fogueira. A gente ver as situações com realidade, obviamente, mas não ser aquela pessoa que está lá para discórdia, e sim para sempre, absolutamente sempre, porque não tem outro caminho para a gente crescer e para a gente passar por essa situação que não seja a gente treinar o bem, treinar nós mesmos o bem. E como eu falei, um dia você cai, outro dia você prospera, outro dia você cai de novo, outro dia prospera, outro dia cai de novo, outro dia prospera. Esse é um exercício. E o amor é algo que a gente tem que treinar, porque não é algo que a gente sente como Jesus sentia e nos ensina a sentir. Ainda não estamos neste ponto. Gostaria de estar, mas é claro que nenhum de nós está nesse planeta, né? A não ser pessoas realmente que reencarnaram e que passaram pelo planeta e que ainda estão no planeta e que são muito diferentes, que já são espíritos que já atingiram uma luminosidade, um brilho espiritual, um momento espiritual, que eles vêm para cá realmente para nos ajudar. E eles reencarnam para que nós tenhamos exemplos, né? Exemplos do bem, exemplos que nós devemos seguir, exemplos de pessoas que como deveríamos ser, né? Mas não tem problema que a gente não é desse jeito ainda, tá tudo bem. Mas o importante é que a gente persiga e treine para que um dia sejamos. Não importa quanto tempo dure esse treinamento, quantas vezes a gente tenha que reencarnar, quantas vezes demore esse processo, porque o importante realmente não é o fim, mas o importante é o aprendizado. Então, trabalhar o hoje, trabalhar
este treinamento diário, que nada mais é do que a nossa caderneta para os que fazem escola ou já terminaram escola, os nossos diários, né, caderno de temas, a visualização são dessas preleções, a nossa perspectiva de estar sempre estudando, tudo isso é um treinamento. Agora, a palavra, e eu posso falar que como uma pessoa que lida com a palavra todos os dias, ela tem uma força gigantesca. Porque tudo começa, né, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, para que seja bem popular essa forma que a gente está falando, para pessoas que não são espíritas e que são espíritas, porque eu acredito realmente que tudo é uma unicidade, eu acredito na união de todas as pessoas que realmente pregam o bem. Eu acho que esse é o sentido mais profundo da religião, é realmente você se ligar com o eterno, com essa força cósmica, linda, que a gente tem o maior exemplo na natureza. E a natureza é tão sábia, é tão perfeita, cada detalhe, e não pode ser nenhuma força que não seja tão potente quanto essa força que chamamos de Deus. A natureza é o maior espelho de Deus, né? Nós somos deuses também, somos sementes, centelhas divinas, mas a natureza, por isso que é pela natureza, e desculpe os devaneios, mas está tudo dentro do mesmo tema, mas é pela natureza, é pelo meio ambiente, é pela sustentabilidade, é pelo respeito que nós estamos e vamos retomar e reconduzir esse nosso planeta, se Deus quiser, e se a gente também. Então, isso foi um pouco dessa reflexão que eu fiz, espero que vocês gostem, se quiserem comentem aí, para a gente poder trocar mais ideias. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, injúrias e violências. Este aqui é meu livro de cabeceira, com certeza, porque aqui, embora tenha várias versões, né, e a gente sabe que às vezes tem muitas palavras que a gente fala, nossa, isso não se aplica, né, o fogo do inferno, uma coisa que não se aplica mais aos dias de hoje, mas nós sabemos que vem de palavras, né, que vieram e foram traduzidas e vieram isso e aquilo, mas Jesus, com certeza, o que ele quis dizer é que nós estamos aqui para que nós sejamos como ele, nós sejamos o bem reencarnado. E para a gente ser o bem reencarnado, nós precisamos pensar no outro. Porque senão essa existência seria uma existência da gente ficar sozinho e só conectado, né, e tal. Não, a gente está aqui um ao lado do outro, é justamente para isso. Cada vez que nós estamos ao lado do outro e talvez, aliás, todas as vezes, né, nós somos impactados com alguma experiência porque o outro está ao nosso lado, nós estamos testando o que a gente aprendeu, nós estamos tendo oportunidade de treinamento, nós estamos tendo oportunidade de modificação. E ainda bem que nós temos essa oportunidade e estarmos encarnados nesse período de transição, embora seja muito, 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 muito desafiador, eu diria. Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai falar, eu consegui. Apesar de tudo, eu consegui. E eu tenho certeza que quando a gente estiver do outro lado, vocês me falem isso, que eu quero que vocês lembrem do que eu falei. Eu tenho certeza que do outro lado a gente vai sentir muito orgulho, o orgulho positivo, não aquele orgulho destruidor, aquele orgulho positivo de ter cumprido uma etapa por nós mesmos. Então é isso, gente, que vocês permaneçam no bem, porque cada um que permanece no bem, que está assistindo aqui ou que compartilha essa mensagem, está ajudando na construção de um planeta melhor, resignado, muito mais feliz, que a gente tenha respeito, valores, humildade e amor
pela gente e pelo próximo. Que assim seja, que Deus nos abençoe e que o nosso anjo da guarda possa estar nos intuindo, principalmente durante o nosso sono físico. Então estejamos conectados e façamos uma oração, sempre antes de dormir, para que a gente receba sempre intuições e consiga seguir em frente. Até mais, até a próxima.